Olá, mais um podcast da Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal. Estamos aqui hoje. Queremos agradecer aí a participação de todos. O feedback que vocês têm dado tem sido positivo, obrigada. E aí estaremos aqui hoje para desenvolver mais uma temática muito relevante nos tempos atuais. Nós sabemos que a Rede Internacional de Excelência Jurídica também trabalha com muitas ações voluntárias no campo da saúde mental. Então, hoje, nós trouxemos a doutora Elisa Leão, que vai aqui bater um bate-papo sobre os desafios da saúde mental na atualidade. Olá, doutora Elisa, um prazer estar aqui contigo hoje. Eu gostaria muito de apresentá-la, primeiramente. A doutora Elisa Leão, ela é doutora em psicologia. Ela tem um livro publicado chamado Resiliência e Espiritualidade, Pontos de Encontro e Novas Perspectivas. Você que está aí, antes de tudo, compartilhe esse podcast, convide pessoas para assistir, participe conosco. E aí vamos dar agora a voz à doutora Elisa para que ela fale um pouco sobre esses desafios que nós encontramos na atualidade sobre saúde mental. Olá, Ana Cláudia, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer imensamente a vocês da RIEX pela confiança e pela oportunidade. Então, é um tema muito oportuno sempre, né, falar sobre saúde mental e sobre a necessidade de se investir nessa área da vida, né, da nossa vida e da nossa história. Interessante que eu venho fazendo uma reflexão no quão é divulgado e é muito enfatizado, né, o que as pessoas precisam trabalhar, e existem algumas expressões como eu morri de trabalhar, eu estou morrendo de trabalhar, e parece que esse tipo de expressão é validado validada no dia a dia, né, pela sociedade. As pessoas já falam até no automático, né? Exatamente. Então, assim, quando a pessoa fala, nossa, eu preciso descansar, eu vou descansar, muitas pessoas, elas se sentem culpadas e não se sentem no direito de ir para casa, ou viajar, ou de investir. ter essa pausa, né, para si. Ter pequenas pausas além de férias. Isso é verdade, muito, acontece demais mesmo. E são investimentos na saúde mental, né? E isso parte de um padrão, né, na cultura, né? Nós viemos com essa cobrança interna, né? Eu acho que principalmente as mulheres, né, quando elas se envolvem em trabalhos, elas se sentem consumidas, porque nem em casa elas podem estar descansando, tem que estar cuidando dos filhos, né? Sim, a nossa jornada é maior. Ou quem tem né? filho, ou quem tem outros afazeres. Sabe que, em relação à mulher, parece que a gente ainda cumpre um papel social de justificar o nosso trabalho na sociedade, porque ainda é relativamente novo, né, a mulher ocupando um espaço aí profissional e fazendo, né, muito no trabalho. Mas, então, parece que que não é aprovado, ou que não é de direito a pessoa, mulher e homens, né, a terem o seu momento de descanso. E isso só dificulta e compromete mais a saúde mental. Quando a pessoa sai para descansar, quase que precisa de um atestado médico para isso, um atestado de alguém. Sim. E aí as pessoas falam muitas vezes assim, eu vou ter que me afastar do trabalho, pedir uma autorização ao chefe, não sei se ele vai conceder. E a gente dá um feedback para essa pessoa e diz, mas se ele não te der, você vai comprometer o seu rendimento. Então, você precisa desse tempo, às vezes, para tratar a sua própria saúde. Exatamente. Né? No psicólogo, quando é tão necessário, estar naquele momento, é primordial, e as pessoas desconsideram isso. E a gente falando assim de saúde mental, para você, sob sua ótica, o que faz, o que sinaliza que a pessoa não está no contexto adequado de uma saúde mental perfeita, tranquila? Olha,
tem vários sinais, né? E a gente precisa realmente prestar atenção e valorizar esses sinais. Então, quando a pessoa ela começa a se queixar ou ela começa a perceber muito cansada, começa a ficar uma pessoa muito ansiosa, agressiva, irritada, com muito sono ou com comprometimento do sono, a memória falha. Memória, né? Lapsos, né? Lapsos de memória. Nossa, demais, A pessoa começa a se sentir perseguida pelo outro e, de repente, não tem nenhum tipo de perseguição. Baixa autoestima, enfatiza a baixa autoestima, né? Essa sensação ruim. Uma sensação de que ela não vai conseguir cumprir com os prazos que ela tem ou que ela não é capaz de desenvolver uma atividade. Aquela sensação de incapacidade. De incapacidade. Permanente. Isso. A alteração no apetite, muito apetite ou pouco apetite, alteração da libido, né? Então, esses são sinais bem relevantes. A tristeza, a falta de energia, né? Às vezes a pessoa gosta de alguém, mas nem essa pessoa, nem esse outro, nem essa amizade ela quer cultivar, ou ela quer olhar, quer ver. Nem assim para um ligeiro bate-papo, né? Se isola socialmente, né? Exatamente. E essa questão da tristeza é interessante falar, porque a depressão ela pode ser confundida com a tristeza, mas a tristeza, digamos, trivial, ela já é diferente, né? Da depressão. Da depressão. Sim, a depressão, ela é assim, a gente vai considerar, né, esse quadro, esse transtorno de humor, a partir de mais tempo de tristeza. Então, aí sim, e também um conjunto de sinais. Às vezes a pessoa sinaliza com enxaqueca, com alguns outros sinais físicos, né? Também. Psicossomáticos. Sim, inclusive todos esses que eu mencionei anteriormente. Sim. Né? Dependendo do contexto que ela trouxer e dependendo do tempo que ela está sentindo esses sinais, esses sintomas, pode ser considerada uma depressão. E aí a depressão, né, vai precisar de um tratamento psicoterápico, de um tratamento com medicação, e a medicação quem prescreve é o psiquiatra ou um neurologista ou um médico, né? Sim. Psicólogo não prescreve. Sim, mas isso a gente precisa sempre da diz terapia. aqui, para sinalizar a diferença, que o psiquiatra é quem prescreve, exatamente. E que o trabalho é em conjunto. Exatamente, em conjunto. Exatamente. Porque a medicação por si só, ela vai atuar, ela vai modificar o organismo e também o cérebro ali, impactando nos neurotransmissores, mas a psicoterapia vai potencializar essa medicação, fazendo com que essa química, inclusive, haja de uma maneira mais forte e que esse paciente aproveite melhor essa química no organismo dele. Facilitando novos caminhos neurais, né? Isso. Isso realmente acontece. E a terapia ela vai só reforçar. Exatamente. E, inclusive, favorecer que esse paciente tenha vários ganhos com a medicação. E ali na frente, até suspender, né? E a suspensão, a interrupção da medicação é um outro processo que precisa ser acompanhado pelo psicoterapeuta, mas pelo psiquiatra também, né? Pelo profissional que fez a prescrição. Porque não é assim simplesmente, não vou tomar mais e pronto. Exatamente. Não toma naquele dia. E muitas vezes acontece isso e acaba reverberando num problema maior, não é? Numa dificuldade maior, porque aí tem um efeito, às vezes, de rebote, né? A situação piora, agrava. Exatamente, a situação piora e de uma próxima vez tem que usar uma medicação Muito diferente, mais às forte. vezes mais forte. Isso. Então ele tem que a gente verdade. usa, né, uma expressão, tem que ter o desmame dessa medicação e aí aos poucos ele vai diminuindo até que ele pare, né, de tomar. Mas isso é uma coisa bem séria que precisa ser levada em consideração. E assim, falando em resiliência, né, que a doutora escreveu um livro sobre resiliência e também nos presenteou com um artigo que vamos publicar depois num livro de saúde mental pela RIEX, eu queria falar um pouco sobre resiliência. Vamos. Porque assim, a gente fala, resiliência, a gente vê muita frase, né? Continue em frente, que você conseguirá
a luta é cada dia, mas no fim vem a vitória. Mas a resiliência vai muito mais além do que essas meras frases indicam. Sim. E como que a gente pode trabalhar essa resiliência? Essa resiliência é uma força inerente, ela nasce com o ser humano, ou ela pode ser trabalhada? Boa pergunta. Algumas pessoas, elas nascem mesmo com essa característica resiliente mais forte, né? E os pilares da resiliência já ali existentes na personalidade, no humor, no tipo de temperamento, assim, as pessoas, tem gente, assim como tem outras facilidades, né? Cada um nasce com as suas características inerentes. Agora, a resiliência ela pode ser aprendida. E eu, inclusive, no meu livro, falo sobre, né, eu apresento esses pilares, esses construtos da resiliência, e a gente pode trabalhar. Por exemplo, a gente pode desenvolver a empatia, o bom humor, né, a autoestima, a autoeficácia. Isso tudo, a espiritualidade, que é um pilar que eu defendo como importante no processo resiliente. Da cura. Mas são pilares que eles podem ser aprendidos desde que a pessoa tenha abertura e queira isso. Porque sim, esse é o movimento necessário, né? Sim. Claro. Porque se ela se fecha e ela diz, não quero crescer, eu não quero mudar, eu não quero aprender, isso não acontece. Tem uma resistência, se ela tem, ela não vai agregar, né? Não, ela não vai aprender. Não vai aprender. Não está no momento dela. Né? Exato. Mas se ela deseja, se ela demonstra, né, a abertura, a necessidade interna, sim. Inclusive, tem até passos bem práticos. Você poderia citar alguns assim? Sim. Então, por exemplo, né, uma pessoa que queira desenvolver o bom humor. Sabe aquela pessoa meio pesada, que só vê a vida assim, de um parâmetro pessimista, muito negativo, tudo sim. Ela tem uma explicação ruim. Ela pode começar a conversar com pessoas que ela considera bem-humorada, para aprender. Então, ela vai tomar um café com alguém bem-humorado ali, ela vai perguntar, mas por que você acha que a vida é leve? Por que você riu agora de uma tragédia, né? De uma coisa difícil na sua vida? E pode ser que essa pessoa responda, eu não vou morrer por causa disso. Né? Vai passar. Assim como outros momentos ruins vão passar. Então, para que eu vou me estressar tanto? Faz parte da vida. Então, ele pode aprender isso e começar a pegar esse espaço, essa experiência do outro, essa nova informação, sim. E começar a exercitar na vida dela. E até, ainda que ela não exercite de imediato, ela fica ruminando até o ponto dela conceber. Legal, isso. Sabe um outro exemplo? Por exemplo, alguém que não é empático, que quer falar só sobre ele, que não consegue perguntar sobre o outro, como você está. Isso aí daria para a gente aplicar em transtornos? Sim. Também? Sim. Bem, a gente tem transtornos, né, de personalidade que acaba fazendo com que a pessoa não seja empática. Mas alguns tipos de transtornos vai ser mais difícil para essa pessoa aprender, né, o processo empático. Que a resistência é maior. A resistência é maior e até a possibilidade ali dela. Sim, da defesa. Dependendo do nível desse transtorno, se ela tiver em acompanhamento psicoterápico e também com a medicação, é possível ela treinar, né, e, quem sabe, ela desenvolver isso. Sim. Mas a empatia, um exercício que pode, né, facilitar, favorecer esse desenvolvimento, é essa pessoa, primeiro, querer, desejar, né, isso, e pensar como será que o outro está pensando. O que será que ele está passando, né, na vida para ele fazer isso, para ele sentir assim? Então, esse pode ser um exercício de desenvolvimento de empatia. E aí ela é aprendida. E assim, falando que esse trabalho pode ser desenvolvido em várias esferas. E, digamos assim, tanto pode ser na área infantil, ou num trabalho, né, no âmbito do trabalho, ou na família. Como que você
poderia trazer aí alguns exemplos? Como que você vê essa aplicação nessas esferas? Então, sim, a gente pode falar do processo resiliente no ambiente organizacional. Sim. Né? E nesse ambiente, pode ser desenvolvido um trabalho pelo recursos humanos, pelo RH, ou alguém ser contratado, e além de palestras, treinamentos, mas pode ser aplicado, inclusive assessments, né, ali, escalas psicológicas, para que isso, em grande número, ali, em escala, e esse resultado ser oferecido, ser devolvido para esse colaborador, e, a partir desse resultado, ele ter mentorias, ou ele também ter treinamentos, né? E essa pessoa que vai acompanhar esse desenvolvimento, fazer um passo a passo ali, explicar cada pilar, explicar essas atividades que eu estou falando, que podem ser desenvolvidas para essa pessoa crescer no processo resiliente. Pode ser desenvolvido em reuniões de diferentes temáticas, não só de comportamento organizacional, de desenvolvimento pessoal, mas, às vezes, um processo assim que essa empresa está passando por uma dificuldade financeira, mas entre eles, esse grupo pode entrar na reunião já com a perspectiva: vamos encontrar, plano A, soluções. E, ao final dessa depender da reunião, necessidade ali emergencial, né? Sim. E, ao final dessa reunião técnica, né, os coordenadores, quem está organizando, dirigindo essa reunião, pode levantar pontos. O que vocês acharam que nós conseguimos solucionar nessa reunião? Esse é um comportamento resiliente dentro das organizações. Agora, existe uma resiliência familiar, né? Aquela família que consegue dialogar, aquela família que consegue brincar junto e trocar uma ideia e conversar sobre aquele problema, sobre aquela dificuldade pontual ali. Essa é uma família resiliente. Vamos resolver juntos? Sim. Né? E, assim, pelo que eu percebi, eu fiz psicologia positiva. Na psicologia positiva, nós estudamos lá que cada ser humano porta virtudes. E, dentre essas virtudes, umas são mais desenvolvidas que a outra. Então, sob essa ótica, nós poderíamos desenvolver todas as virtudes, porque através de um exercício. Exatamente. Olha só, você falando, né, também nessa mesma perspectiva da possibilidade de se desenvolver. Sim, sim. Isso é um comportamento resiliente. E inclusive, acreditar que você pode adquirir novas ferramentas para enfrentar as adversidades. Nada está, exatamente. Não se sentir engessado nas condições, contingências da vida. Mas, a gente falando aí sobre família, hoje nós temos aqui também uma convidada, que é a Alice Leão. A Alice Leão é a filha de doutora Elisa. Esteve aqui conosco hoje porque a mãe foi buscá-la na escola, e a gente aproveitou e convidou para sentar aqui à mesa. Olha que maravilha. Não é? E aí, a Alice, você está com quantos anos? Eu estou com 12 anos. 12, você está em que ano na escola? No 7º ano. 7º. Já que sua mãe trouxe aí as informações sobre casa, família, eu queria te perguntar, como é que é essa mãe em casa? Ela porta esses dons de resiliência? Porque, assim, na verdade, na minha agenda, sua mãe está lá escrita assim, Elisa Resiliente. E eu acredito que não seja só eu que colocou. Olha que responsabilidade, hein? Eu quero saber como é que é essa mãe em casa. Me diga. Como é que é essa interação entre vocês? Vocês trabalham essa parte de resiliência? Como é que é? Sim, ela me ensina a ter muita paciência com as coisas. Porque, às vezes, eu não tenho muita paciência para resolver as coisas. Aí ela fala, não, faz assim, desse jeito. Ou respira, que aí vai dar certo.
Então ela aplica um mindfulness. Isso, eu tento ensinar o Vai mindfulness ensinar. E aí também. faz todo sentido, né, Lisa? Porque assim a gente vê quanto é necessário os jovens, as crianças aprenderem isso na rotina. Isso. Já dominarem suas emoções, não é? Exatamente, e não dar margem assim aquele impulso, né, da intensidade ficar naquela roda viva, né, naquele ciclo vicioso do pensamento ali intenso, como se não tivesse saída. Sim. Então é uma das coisas que eu tento mostrar para ela. Espera aí, vamos respirar, vamos conversar, vamos achar saída. É muito importante trazer isso aqui, porque nós também temos trabalho nessa área escolar e a gente trata no âmbito da mediação escolar e também mais uma ferramenta que a gente pode agregar. Isso, Muito isso bom aí. saber disso. E aí, Alice, o que mais que você pode trazer assim que você acha que tem de benefícios? É bom ter uma mãe que é psicóloga também, porque aí eu começo a contar minha vida toda para ela. Ela vai falando, surgindo um monte de opções para resolver os meus problemas, assim. Muito bom. Muito bom. Quer dizer que nessa área, ela que já está quase aí pré-adolescente, né? Ela é uma pré-adolescente, Ela mas é. tanto na área infantil como jovens, a gente pode já utilizar essas ferramentas. Sim, sim. E é importante também, né, os pais e até os adolescentes, os pré-adolescentes que porventura ouçam, né, assistam assim esse podcast, ficarem atentos aos sinais e terem certeza de que é possível ter ajuda e é possível melhorar. Porque eu também sou psicóloga clínica, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes também, além de adultos. Então, assim, eu vejo que muitas vezes por essa intensidade natural do adolescente, muitas vezes eles pensam que eles estão deu ruim, eles estão num grande problema e não tem jeito de sair daquele problema, né? Aquilo não vai mudar nunca. E é importante eles saberem, vai mudar, vamos esperar. Amanhã um outro dia, uma outra situação. Você pode agir diferente e você vai ter um resultado diferente. Muito bom para fazer esse percurso dos pensamentos. E assim, pensamentos, sentimentos. Sim. E assim também é importante também a gente falar para os pais que essa fase tem uma questão neurológica, né? Exatamente. Que ainda não está condensado, não está pronta. E muitas vezes as pessoas querem que a reação de um adolescente, um pré-adolescente, seja igual a um de adulto. Então, é importante falar, né? Porque hoje, com a neurociência, a gente sabe que a fase do adolescente, essa parte pré-frontal, ela não está madura o suficiente e é justamente Sistema límbico, né? Isso, e é justamente a parte que é Das responsável emoções. pelos limites ali, né? Por essa pessoa saber colocar limites e nãos e ter um raciocínio ali coerente. Como que ela vai ter isso se nem o corpo dela está favorável para isso? Ela nem sabe como que funciona. Sim. Então, eles precisam, sim, do nosso norte, da nossa orientação, da nossa paciência, porque é um falar ali, todos os dias vai dar certo, ou não pode isso, ou os freios, você tem freios, você pode dizer não, porque senão vai dar ruim. Você viu? Deu ruim, então vai ter que falar não depois. Então, assim, é estar muito próximo, mas é com paciência, né? E estratégia. Eu gosto muito dessa palavra. A gente tem que ser estratégico com eles, porque eles não têm a estratégia, né? Nós temos. Claro. Então, é a gente mostrar para eles que é possível, mas também ter o jeito. E no seu livro você aborda essa parte? Da resiliência específica do adolescente? Não. Mas eu estou tentando fazer esse percurso, inclusive nesse ano ainda sai aí meu primeiro livro infantil, que é uma história da Alice, né, quando criança, aprendendo a se regular. A perceber que ela pode fazer diferente.
E, inclusive, no livro, ela aprende isso com tutores da resiliência, ou seja, com adultos de referência. No caso do livro, é com uma professora e algumas amigas. E é bem legal a gente comentar, mencionar isso, né? Que tem tanto na vida do adolescente, criança e do adulto, Não, nós com temos certeza. tutores da resiliência na Sim. nossa vida. E esses tutores é um irmão mais velho, é o pai e a mãe, é um professor, é um líder religioso. Sim, e até assim, a gente está no mês até propício de falar sobre isso, sobre essa questão, que a gente está aí nos enfrentamentos de saúde mental, esse mês de setembro. É bem propício a gente se voltar para esse assunto. E as pessoas saberem, né, que tem vários caminhos de alternativos aí, de lidar com suas dores, seus anseios, suas angústias. Sim. E, Ana Cláudia, uma coisa que eu sempre, inclusive, falo para a Alice, não fique sozinha com o sofrimento ou com um pensamento ruim ou com um pensamento difícil. Porque quando a gente divide, fica leve. Né? Com Se a gente certeza. carrega sozinho, Com fica certeza. pesado e vira um monstro na cabeça. Verdade, é verdade. E a sociabilidade é um outro pilar da resiliência, assim como buscar alguém para ajudar é resiliente. A sociabilidade também é um pilar da resiliência, né? Sim, com certeza. E assim, eu percebo que a cura, ela pode se dar não só com os mentores, né? A pessoa vira falar com seus mentores, tutores, digamos, mas com um amigo, né? De sua proximidade. Isso aí já vale muito, né? Só o fato de falar já muito alivia. E a em cura. certos momentos os amigos eles vão ser ali vetores, né, para dividir mesmo o peso. Sim, verdade. Mas, Alice, assim, nós falamos aqui que tem pessoas que são mais inclinadas ao desenvolvimento da resiliência, outras são Sim. mais resistentes. Sim. O que você acredita que leve a essa resistência? Digamos, ela viveu em ambientes onde ela assimilou, foi um ambiente onde ela foi inserida, que é tóxico, ou ela já porta essa resistência, ou por conta de traumas. O que você acha que leva uma pessoa a resistir esse aprendizado? A gente pode, sim, falar sobre os traumas na vida dessa pessoa, um ambiente tóxico ou um ambiente que, por algum motivo, não permitiu que essa criança, né, vivenciasse com facilidade as dificuldades da vida, como se um ambiente muito ansioso. E as dificuldades ou os pequenos problemas ali, desde a infância, foi interpretado como grandes tragédias ou grandes desobediências. Às vezes, assim, a criança derrubou o leite no chão ou na mesa. Aquilo vira uma catástrofe na casa. Então, o papel dos pais aí, ou seja, dos educadores, né, de uma forma geral, é de fundamental importância. É de fundamental importância. Agora, vale também ressaltar que, muitas vezes, esses educadores também não tiveram, né, uma infância porque saudável. Porque é um efeito cascata, né? Isso. Então, não dá para que eles sejam culpados. Sim. Né? A gente não está aqui culpando, mas a gente está mostrando possibilidades. E possibilidade de tratamento do trauma, possibilidade de desenvolvimento da resiliência. E eu acho que a grande chave, o grande segredo é querer. Sim, a doutora Elisa também trabalha com a parte de traumas, feedback. Isso, então eu trabalho, né, na área clínica também, eu tenho uma clínica, eu atendo como psicóloga clínica e trabalho sim com traumas, trabalho com neurofeedback, que é uma técnica, né, usando um equipamento que também favorece muito essa questão da facilidade para o processo resiliente e também para a superação de traumas. Se quiser, doutora, pode passar o seu Instagram para que as pessoas que estejam ouvindo também possam segui-la, acompanhar o seu trabalho. Legal, muito obrigada. Meu Instagram é @ElisaLeãoResiliente. Ora, maravilha, hein, gente? Olha aí, o conteúdo de hoje, nós aprendemos muito.
que a resiliência pode ser aprendida. E tem uma frase em Dalai Lama que ele fala assim: a felicidade não é algo pronto. Ela surge de suas próprias ações. Então, ela pode ser construída no dia a dia. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Gostaria de deixar mais uma mensagem para o pessoal que está nos escutando. Nossa, tanta coisa, né, que a gente pode dizer, mas eu gostaria de fechar repetindo o que eu disse anteriormente, né, de que o desejo é muito importante para que vocês consigam essa mudança. E pode parecer difícil, mas quando você dá esse primeiro passo de querer, os outros já ficam mais fáceis. Mais fáceis, né? O acesso. Tudo parte de dentro, de dentro para fora. Quer dizer, inicialmente que se constrói internamente, né? Sim. Sim. Desejo. E, Ana Cláudia, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você pela participação. E que a gente possa se sentir no direito, né, de preservar e de investir na nossa saúde mental. Com certeza. Esse trabalho da RIEX aqui é fantástico, justamente porque a gente pode levar a todo mundo esse conhecimento. E, por fim, eu vou deixar aqui uma fala com a nossa Alice, para que a gente possa encerrar com a mensagem sua, Alice. O que é que você acha que seus colegas e que sua turma merece ouvir agora? Que a gente não precisa passar as coisas sozinho, a gente pode contar com alguém. Mas também, se você não for assim tão próximo dos seus pais, assim, tem alguém de confiança para contar, é importante. Muito bem. Então, fechamos com chave de ouro aqui. Muito bem. Maravilha, gente. E aí, deem aí o like, curtam. Esperamos vocês no próximo podcast. Não percam, hein? Maravilha, adorei esse improviso, viu? Você foi nota 1000 nesse encerramento aí.